Salve, salve, vestibulando! Seja muito bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rafael Oliveira, sexo masculino, 42 anos, pele, cabelo e olhos claros. Estou trajando uma calça jeans e uma camiseta preta. E a nossa sala de aula é um estúdio de televisão onde usarei uma tela interativa para anotações. Na nossa aula de hoje, falaremos a respeito das transformações socioeconômicas, políticas e culturais do mundo pós-guerras e crise de 1929. E para nós darmos início ao nosso trabalho de hoje, nós vamos analisar essas transformações que acontecem e é muito importante que você perceba que não existe você estudar história do Brasil, história da Amazônia, existe você estudar história, fazendo os respectivos links para compreender o que está acontecendo no cenário global e, consequentemente, compreender o que está acontecendo no cenário nacional e no cenário local. Ei, essa dica é preciosa para a prova da UEA, hein? Vamos lá? Antes de nós resolvermos as questões, deixa eu fazer um panorama do que nós vamos conversar para você. Se liga aí. As transformações do início do século XX redefiniram permanentemente a arquitetura do mundo contemporâneo, agindo como um catalisador de rupturas profundas. O trauma das guerras mundiais não apenas redesenhou fronteiras geográficas, mas desmantelou hegemonias europeias seculares, forçando a ascensão de novas superpotências e o surgimento de uma governança global pautada pela tensão ideológica. Sacou a parada, né? Observa. Paralelamente à crise de 1929, expôs a fragilidade do liberalismo clássico, desencadeando um efeito dominó que substituiu a euforia econômica por uma miséria sistemática. Esse colapso financeiro serviu de abuso para o radicalismo político, onde o descrédito nas instituições democráticas abriu caminho para regimes totalitários e a militarização das sociedades. Ou seja, como eu falei a você, nós temos desdobramentos, não é o fato pelo fato, mas as consequências que ele traz para a posteridade. Portanto, compreender esse período é entender a transição dolorosa de um mundo imperialista para uma contemporaneidade moldada pela intervenção estatal, pela busca por direitos sociais e pela constante vigilância contra o autoritarismo. Tá preparado? Vamos lá? Primeira questão da nossa aula de hoje diz o seguinte: a Grande Guerra, entre 1914 e 1918, atuou como um catalisador de tensões acumuladas na estrutura da República Velha. Ao desarticular o comércio internacional e reduzir a oferta de manufaturados europeus, o conflito forçou uma reorientação da economia brasileira. Contudo, os lucros extraordinários do café não esconderam a carestia de vida e a inflação que fustigavam o operariado, enquanto as novas ideias políticas que sopravam da Europa no pós-guerra passavam a questionar o arcaísmo do sistema coronelista e o monopólio das elites agrárias. A partir disso, ele me pergunta o seguinte: as consequências socioeconômicas da Primeira Guerra Mundial foram determinantes para as transformações políticas vivenciadas pelo Brasil na década de 1920. Sobre esse contexto, assinale a alternativa correta. Diz assim a letra A: a Primeira Guerra Mundial provocou a falência imediata de todas as indústrias brasileiras. Para na vírgula e olha aqui para o tio. Como que nós podemos ter a falência de todas as indústrias brasileiras se na década de 20 nós não temos uma economia industrial? Observe que neste cenário o que sustenta a economia brasileira é a produção e exportação do café. Portanto, nós não temos como ter a falência de um modelo industrial que ainda será implantado na década de 30 durante a chamada Era Vargas. Logo, a letra A está errada. Diz assim a letra B: o Brasil manteve-se em isolamento absoluto durante o conflito. Para aí de novo e olha para mim. Veja bem, nós estamos falando de uma guerra mundial. Quando se fala de uma guerra nesse perfil, nós não temos o isolamento de países. Todos os países do globo são afetados direta ou indiretamente por este episódio.
No nosso caso, por exemplo, assim como de vários vizinhos da América Latina, nós tivemos uma política de substituição de importações. Haja vista, os países industrializados estavam envolvidos na guerra e, nesse cenário, pararam de produzir vários gêneros importados nesse contexto. Portanto, a letra B vai embora. Diz assim a letra C. A década de 1920 caracterizou-se pela harmonia entre as elites de São Paulo e Minas Gerais, uma vez que a guerra fortaleceu o poder dos coronéis e extinguiu revoltas militares conhecidas como tenentismo. Olha para mim. A década de 20, principalmente no seu final, marca a ruptura da chamada política do café com leite. Por quê? Ao fim da guerra, com a crise de 1929, as exportações de café caíram drasticamente, fazendo com que a galera do Partido Republicano Paulista rompesse a tradicional aliança com o Partido Republicano Mineiro. Portanto, a letra B também está equivocada. A letra C, olha aí, a letra B. Diz assim a letra D. O surto industrial gerado pela substituição de importações durante a guerra concentrou-se exclusivamente na região amazônica. Quem dera, vestibulando, que neste cenário nós já tivéssemos iniciado um processo de industrialização. Não, este surto industrial concentra-se no Sudeste, que era exatamente a região do Brasil que tinha capital para isso, oriundo da economia cafeeira. Então, manda embora a letra D. Portanto, só sobrou para nós a resposta da nossa questão, que é a letra E, que diz o seguinte: a guerra estimulou o surto de industrialização por substituição de importações e o crescimento do operariado urbano, o qual, aliado à crise do modelo agrário exportador no pós-guerra, fomentou e incentivou a radicalização política e os movimentos de contestação à hegemonia das oligarquias cafeeiras, resultando na crise que vai levar à ascensão de Getúlio Vargas ao poder na década de 30. Sacou a parada? Portanto, a resposta da nossa questão é a letra E. Diz assim a nossa segunda questão. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, não foi apenas um compromisso militar no teatro de operações europeu, mas um divisor de águas para o projeto nacional de desenvolvimento. O alinhamento pragmático com os Estados Unidos permitiu a consolidação da indústria de base, ao mesmo tempo em que a contradição entre lutar contra as ditaduras no exterior e viver sob o Estado Novo internamente acelerou o desgaste do regime varguista. Dito isso, ele me pergunta o seguinte: as décadas de 1930 e 1940 foram marcadas por transformações estruturais no Estado e na economia brasileira, intensificadas pelos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial. Sobre as consequências socioeconômicas e políticas desse período para o Brasil, assinale a alternativa correta. Diz assim a letra A. A Segunda Guerra Mundial provocou o colapso total da indústria brasileira, pois o governo Vargas optou por investir exclusivamente na exportação de café e açúcar para suprir as tropas nazistas na Europa. Saca só. A letra A não responde à nossa pergunta porque o governo Vargas é marcado por ser um governo nacionalista e que visa a industrialização do Brasil. Portanto, o Vargas não prioriza a agroexportação em detrimento da industrialização. Logo, manda a letra A embora. Diz assim a letra B. O Brasil manteve neutralidade absoluta durante todo o conflito. Para tudo e olha para mim, vestibulando. O Brasil não mantém uma posição de neutralidade. Muito pelo contrário. Apesar de flertar com as características dos regimes fascistas, o Vargas coloca o Brasil na guerra em 1942 ao lado dos aliados, pois isso nos traria vários benefícios econômicos. Portanto, a letra B não responde à nossa questão. Diz assim a letra C. O esforço de guerra e os acordos diplomáticos com os aliados impulsionaram a industrialização por substituição de importações e a criação da indústria de base, ao mesmo tempo em que a participação da FEB no conflito fortaleceu a pressão interna pela redemocratização do país. Achamos a resposta da nossa questão e vamos analisá-la rapidamente.
O esforço de guerra e os acordos diplomáticos com os aliados, que é exatamente o nosso posicionamento na guerra, impulsionaram a industrialização a partir da criação de uma indústria de base. Correto, ele está falando da criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que ocorreu a partir de empréstimos feitos pelo governo brasileiro junto ao governo dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que a participação da FEB no conflito fortaleceu a pressão interna pela redemocratização do país. Explico. Como eu disse, o Estado Novo se caracteriza por ser um governo com características, com similaridades com o fascismo italiano. Como que é coerente nós termos ido para a guerra, lutar contra os fascistas, vencer os fascistas e ter no Brasil, pós-1945, um regime que se assemelhasse ao fascismo italiano? É incoerente. Então, nós vamos nos aproveitar das benesses de participarmos da Segunda Guerra ao lado dos aliados, mas ao mesmo tempo, quando a guerra termina, não há mais condições, devido ao contexto internacional de combate aos totalitarismos, de mantermos no Brasil um governo com características que se assemelhem a esse modelo que foi combatido e derrotado a nível mundial. Portanto, é verdade. A participação da FEB e a vitória brasileira neste conflito fortalece a pressão interna pela queda de Vargas, que se configura em 1945, dando fim ao Estado Novo e à chamada Era Vargas. Sacou a parada, né? Vamos fazer a terceira questão da nossa aula de hoje. Diz assim: a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 não foi apenas um colapso financeiro estadunidense, mas o marco final da hegemonia do liberalismo clássico. Seus reflexos no Brasil foram imediatos. Ao atingir o café, nosso principal produto de exportação, a crise desarticulou o poder das oligarquias tradicionais e abriu caminho para uma nova configuração do Estado, que passaria a atuar como introdutor do desenvolvimento industrial e mediador dos conflitos sociais. Então observe, como eu disse para vocês no início da nossa aula, o que acontece no cenário internacional interfere diretamente no cenário nacional e local, beleza? Dito isso, ele me pergunta o seguinte: a Grande Depressão iniciada em 1929 gerou profundos desdobramentos que moldaram as décadas de 1930 e 1940. Sobre a relação entre essa crise e o contexto político e econômico do período, assinale a alternativa correta. Diz assim a letra A. A crise de 1929 enfraqueceu o modelo agrário exportador brasileiro, favorecendo a ascensão de Getúlio Vargas e a implementação de uma política de industrialização por substituição de importações com forte intervenção do Estado. Ei, de cara já achamos a nossa resposta. É a letra A e deixa eu explicar para você. Olha o que ele me diz. A crise enfraqueceu o modelo agrário exportador brasileiro. Correto, porque levou à crise do café com leite, porque fez com que a aliança entre PRP e PRM fosse rompida, abrindo espaço para a formação da Aliança Liberal, favorecendo a ascensão de Getúlio Vargas e a implementação de uma política de industrialização por substituição de importações, que é a cara do governo. O governo Vargas se caracteriza exatamente pelo início da industrialização brasileira e por uma forte intervenção do Estado na economia. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra A. Galera, na nossa aula de hoje, falamos a respeito das guerras mundiais, da crise de 29 e dos seus desdobramentos no cenário brasileiro e amazônico. Tema extremamente importante para a prova da OEA. Ei, não esquece, hein? Baixa o aplicativo do Preveste que está aparecendo na sua tela e siga o Preveste em todas as nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Valeu, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tamo junto, rapaziada!